Esse trabalho tem como objetivo abordarmos um pouco sobre a enzima protease, as suas características e aplicações industriais. Esse trabalho foi realizado pela aluna Juliana Kelly, do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco. Trabalho que foi orientado pelo professor Irapuan Pinheiro e também com o auxílio da professora Rosiana, do Departamento de Bioquímica da Universidade. As proteases, em resumo, elas são enzimas degradativas que hidrolisam proteínas e peptídeos e aminoácidos e executam uma variedade de processos fisiológicos essenciais para o ciclo de vida de organismos. Desta forma, constituem um alvo importante para o possível controle de micro-organismos causadores de doenças fatais em humanos. Existe um crescente interesse por estas enzimas devido à possibilidade de aplicação industrial delas. Elas estão envolvidas no processo de produção de alimentos, detergentes, rações, indústrias químicas e farmacêuticas. O mercado mundial de enzimas industriais ela movimenta um valor muito alto em cima de diversas enzimas, e a protease está envolvida como uma das principais. Em relação ao seu histórico, essas enzimas foram identificadas primeiramente por Rudolf em 1942 como as enzimas-chave para a manutenção da concentração do estado estacionário das proteínas envolvidas no metabolismo celular. Técnicas analíticas elas têm sido produzidas para realizar modificações altamente específicas e seletivas de proteínas, tais como ativação de formas zigogêmicas de enzimas por proteólise limitada, coagulação sanguínea e hidrólise de coágulos de fibrina, processamento e transporte de proteínas através de membranas. De fato, essas enzimas executam grande variedade de funções que vão desde o nível celular até o nível de órgãos e organismos, produzindo sistema de cascata tais como homeostase e inflamações. Devido à sua importância para o ciclo de vida de organismos patogênicos, estas proteínas tornam-se um alvo importante para o desenvolvimento de drogas para o controle de organismos causadores de doenças. Segue abaixo algumas aplicações da enzima, como indústria de alimentos, detergentes, rações, indústrias químicas, farmacêuticas, etc. Essa enzima é amplamente distribuída na natureza. As que são utilizadas no uso comercial e industrial são de origem celular, mais especificamente enzimas produzidas por micro-organismos, plantas e animais. No entanto, ainda que poucas espécies de micro-organismos sejam produtores de enzimas industriais, a grande maioria, 90%, destas enzimas são de origem microbiana. Proteases de origem vegetal. Nas plantas, a degradação de proteínas está relacionada a vários processos de desenvolvimento, tais como germinação, diferenciação e morfogênese, morte celular, entre outros. Dentre as proteases industriais de origem vegetal, destacam-se a papaina, a bromelina e a ficina. No entanto, a oferta depende de fatores tais como condições de cultivo, ciclo de crescimento e exigências climáticas das plantas produtoras. De origem animal. Os principais representantes das proteases são as tripsinas pancreáticas, as quimotripsinas e as pepsinas e as reninas. A tripsina é a principal enzima digestiva intestinal. A quimotripsina é uma enzima pancreática produzida a partir de sua forma inativa, o quimotripsogênio, por ação da tripsina intestinal. Essa enzima hidrolisa ligações peptídicas cujo grupo carboxílico pertence ao aminoácido aromático fenilalanina, tirosina ou triptofano. É uma enzima comumente utilizada industrialmente para reduzir a capacidade gênica dos hidrolisados de leite. A pepsina é uma protease ácida presente no estômago de quase todos os vertebrados. É uma enzima específica para a hidrólise de ligações peptídicas entre dois aminoácidos hidrofóbicos. A renina é uma pepsina-like, protease produzida pelo estômago de todos os mamíferos em fase de aleitamento. As de origem microbiana, ainda que as proteases estejam amplamente distribuídas na natureza, os micro-organismos contribuem significativamente para a produção dessas enzimas. A facilidade de crescimento desses organismos e a não exigência de amplos espaços para seu cultivo favorece a produção das proteases. De fato, as proteases de origem microbiana representam 40% das proteases comercializadas mundialmente. As proteases de origem microbiana, principalmente as neutras e as alcalinas, são produzidas por bactérias do gênero Bacillus. Enquanto as neutras atuam na faixa de pH de 5 a 8, as alcalinas atuam em condições de pH 10. As proteases de origem fúngica apresentam maior variedade, por exemplo, a Aspergillus oryzae produz proteases ácidas, neutras e alcalinas, as quais atuam em uma ampla faixa de pH de 4 a 11.
As proteases fúngicas ácidas apresentam maior atividade em pH de faixa de 4 e 5 e são estáveis na faixa de pH 2,5. As proteases atualmente elas são classificadas de acordo com três critérios: tipo de reação catalisada, natureza química do sítio catalítico e a relação evolucionária em conformidade com a estrutura. De acordo com a faixa de pH na qual apresentam maior atividade, as proteases podem ainda ser inicialmente classificadas em proteases ácidas, básicas ou neutras. As ácidas são representadas principalmente pelas asparticoproteases e possuem atividade na faixa de pH de 2 a 6. As proteases neutras possuem atividades em pH neutro na faixa de 6 a 8 e incluem principalmente as cisteinoproteases, metaloproteases e algumas serinoproteases. Já as proteases alcalinas possuem maior atividade na faixa de 8 a 13 e são representadas principalmente pelas serinoproteases. Ainda conforme uma abordagem mais superficial, as proteases podem ser divididas em dois grupos principais, a exopeptidases e a endopeptidases. A exopeptidases caracterizam por hidrolisarem ligações peptídicas próximas aos terminais carboxílicos e a amina do substrato. Considerando os mecanismos de catálise, as endopeptidases compreendem 4 grupos de enzimas que preferencialmente hidrolisam ligações internas destinadas e distanciadas dos terminais amina e carboxílas. São as serinoproteases, as particoproteases, cisteinoproteases e metaloprotease. Baseando-se em sua relação estrutural e evolucionária, foi sugerido um sistema de classificação para as proteases. As primeiras classes foram as serinoproteases, metaloproteases, as particoproteases e cisteinoproteases, que foram subdivididas em famílias. Através da análise de alinhamento de sequência das classes, identificaram 22 famílias de serinoproteases, denominada de S1 a S22, 25 famílias de metaloproteases, denominada de M1 a M25, 2 famílias de asparticoproteases, A1 e A2, 14 famílias de cisteinoproteases, denominada de C1 a C14, e 21 famílias com mecanismo de ação desconhecido, ou seja, que não se encaixavam em nenhuma das classes já descritas, constituindo as classes de U1 e 1 a 21. Elas apresentam grande potencial para o uso em uma grande variedade de processos industriais. Dentre as indústrias e os processos que se beneficiam das propriedades catalíticas das proteases estão as indústrias de detergentes, de alimentos, de processamento de couro, de produção de rações, as indústrias químicas e farmacêuticas, a biorremediação, o processamento de lixo, entre outras. Em relação à indústria de detergente, as proteases são os principais ingredientes destes, porque eles são destinados aos usos domésticos em relação à limpeza de equipamentos, também em relação à limpeza ótica de lentes de contato, materiais dentários, e a sua principal função está relacionada na remoção de manchas e resíduos de origem proteica. A protease adequada para o uso em detergentes deve apresentar ampla especificidade para facilitar a remoção de resíduos proteicos, diversos originados de alimentos, sangue e outros materiais. Também são tradicionalmente utilizados em vários processos na indústria de alimentos. Dentre esses processos destacam-se a produção de queijo, panificação, produção de hidrolisados de proteínas, produtos dietéticos, terapêuticos e tratamento de carne. As enzimas proteolíticas utilizadas na produção de queijo executam a função primária de coagular o leite, ou seja, hidrolisar uma ligação peptídica específica da caseína, formando a para-K-caseína e macropeptídeos. Estas proteases podem ser agrupadas em 3 categorias: coagulantes de origem animal, coagulantes de origem microbiana e quimiosina geneticamente modificada. Tanto as proteases coagulantes de origem animal como microbiana são proteases ácidas. As proteases microbianas apresentam 2 vantagens, ou seja, apresentam de altas taxas de proteases termotolerantes não específicas que acarretam o aparecimento de gosto ácido do produto final do queijo e baixo rendimento. A quimosina é preferencialmente utilizada devido à alta especificidade. As proteases alcalinas são, por sua vez, de grande importância para a indústria de laticínios em geral. A protease de Streptococcus graemoris, usada na produção de queijo. As proteases são úteis também em panificação. A farinha de trigo possui uma proteína insolúvel, glutenina, que influencia na qualidade da massa destinada à panificação. A diversidade de produtos finais oferecidos mundialmente pelo processamento do mesmo produto básico, farinha de trigo, só pode ser possível em função do tratamento diferenciado deste componente básico. De fato, a proteólise limita
a glutenina, utilizando o exo e a endoproteases produzidos por Aspergillus oryzae. A soja apresenta alto teor proteico e constitui, portanto, um alimento de alto valor nutricional. As proteases têm sido utilizadas tradicionalmente para a preparação de produtos de soja, já que a hidrólise da proteína desta leguminosa com proteases alcalinas resultam em hidrolisados com alta solubilidade, alto conteúdo proteico e baixo sabor acre, melhorando assim o valor nutricional deste produto. Devido às propriedades catalíticas degradativas e sintéticas, as proteases constituem uma classe particular de enzimas de imensa importância fisiológica e comercial. Estas enzimas são encontradas universalmente, são produzidas por animais, plantas e micro-organismos. Esses últimos constituem as fontes mais promissoras para enzimas com potencial para aplicação industrial. A maior parte, mais de 50% das enzimas utilizadas industrialmente são produzidas por micro-organismos transformantes. Então, a enzima é um ramo promissor que pode ser utilizada a partir de que a sua fonte é universalmente encontrada através de micro-organismos, plantas e etc. Eu gostaria de agradecer aos professores, principalmente a professora Rosiana, pelo apoio ao trabalho. Muito obrigada e espero que tenha ficado bem compreendido.